Tudo jóia, pessoal? Olha, neste momento nós vamos fazer uma aula rápida sobre uma daquelas coisas que pegam iniciantes no QGIS, especialmente aqueles que vieram do AutoCAD, né? O AutoCAD LT, né? Lite, ou então o AutoCAD padrão, ou qualquer outro tipo de CAD, e vai fazer um desenho aqui no QGIS, e vai fazer o seu projeto no QGIS, não compreende tão facilmente o que ocorre no QGIS logo de primeira, se não tiver conhecimento disso que nós vamos tratar aqui. Que vocês sabem que na GeoOne nós trabalhamos com softwares livres. E muita gente vem do AutoCAD para o QGIS, porque o QGIS você pode fazer automações incríveis, agilizar muito o seu trabalho e manter o alto nível de qualidade. Só que alguns embaraçam em pequenas coisas, e esta é sem dúvida uma delas. Aqui eu tenho uma linha, que é uma camada, na verdade, né, de linha. Eu vou até renomear essa camada para camada A. E observe que muita gente pensa da seguinte maneira: se eu clicar aqui com o botão direito e escolher aqui duplicar camada, o QGIS vai criar uma outra camada para mim. Eu vou até renomear esta camada, e ela será a camada B. Até aí tudo bem. Então, o que se pensa é o seguinte: eu vou colocar a camada B aqui em cima. Na camada A, eu vou colocar, ah, e eu quero colocar um rótulo, né? E no rótulo, pessoal, eu vou colocar aqui o nome da camada, linha A. Ok. Para a camada B, a distância dessa linha. E você pode estar pensando, então está tudo ok. Mas vamos supor que esta camada B, eu quisesse que a curva não fosse assim. Então, eu vou mexer na geometria desta camada. Eu vou clicar aqui e vou puxar esta curva para cá. E, pelo visto, está tudo ok. Camada A de um jeito e camada B de outra maneira. As cores ainda estão iguais, mas eu ainda não terminei. Vamos lá, eu vou salvar e, eita, o que aconteceu aqui? A camada B e a camada A ficaram no mesmo lugar. O que aconteceu? Bom, é isso que eu quero explicar para você. Vem aqui comigo aqui no Inkscape. Eu fiz um desenho, não sou um excelente desenhista, mas isso aqui é para você entender. O QGIS tem esta pegadinha e eu vou mostrar para você. Pense que esta área total aqui é o arquivo ou banco de dados, aqui nós vamos tomar como sendo a mesma coisa, o arquivo ou banco de dados onde o QGIS armazena as suas gravações. Então eu volto aqui no QGIS, se eu der um clique duplo aqui na camada, eu vou entrar em Properties, Propriedade, e aqui eu tenho caminho. Se eu clicar aqui em caminho, o meu computador vai mostrar a pasta onde eu estou, D, duplica camada, e aqui o banco de dados é linha.jpkg, né, Deal Package.
Esse é o banco de dados. Inclusive, você pode olhar na descrição, tem um artigo do professor Leandro falando dos incríveis benefícios do GeoPackage sobre o Shapefile. Né? Recomendo grandemente. Então, voltando, nosso arquivo é esse aqui. Esse é o arquivo onde estão armazenadas aquelas coisas que gravamos no QGIS. Certo. Descobrimos, então, que esta parte, essa área toda aqui, é o arquivo, o banco de dados. Dentro desse banco de dados, nós colocamos a camada, que aqui nós chamamos de camada A. É uma camada só, era uma camada só, que é o que você vê aqui, camada A, ok? Camada A. Dentro de uma camada, o que tem? Duas coisas, propriedades, e nós temos também feições, certo? Propriedades e feições. O que é uma propriedade e uma feição? A propriedade, nós descobrimos quando damos um clique duplo na camada, ela apresenta aqui, olha, o título desta janela, propriedades da camada. São todos esses recursos que nós podemos mudar. Inclusive, nós podemos mudar a simbologia, a cor da simbologia, se a gente quiser. Por exemplo, né? Mudamos a cor da simbologia, certo? Mas, além das propriedades, nós temos também as feições, que são o quê? São esses objetos que nós temos aqui. Agora, observe que nessa distribuição que eu fiz, as feições, elas comportam geometria e atributo. Então, que tipo de geometria nós temos aqui? Uma geometria de linha, lines, strings, né? É uma linha. E esta linha é uma só, está aqui. Na tabela de atributos, nós podemos ver que essa linha tem certos atributos. O fit, que o GeoPackage cria automaticamente. Distância, calcula-se a distância dessa linha. E nome. Esses foram atributos que eu extraí e que eu coloquei. Mas, quando eu dupliquei a camada, observe o que aconteceu, vou mostrar para vocês aqui agora. Quando a gente duplica uma camada, o que acontece é o seguinte: nós passamos a ter duas camadas, camada A e camada B, dentro do mesmo banco de dados, pois nós salvamos dentro do mesmo banco de dados. Nós passamos agora a ter duas propriedades para trabalhar, para modificar. Inclusive, uma propriedade, nós colocamos uma linha cor verde e a outra nós colocamos, se não me engano, um amarelo, um laranja, alguma coisa assim. Mas as feições, a feição, no caso lá, é só uma, que é uma linha, continua a mesma para ambas as camadas. Então, se você alterar a geometria ou algum atributo desta feição da camada que foi duplicada, se você alterar uma geometria ou atributo da camada A, esta geometria e este atributo é compartilhado com a camada B, isto é, muda-se para as duas camadas. Em outras palavras, resumindo,
Quando você duplica uma camada no QGIS, a única coisa que você pode alterar, que não vai fazer diferença entre uma camada e outra, são as propriedades. Então, neste caso aqui, eu tenho duas camadas, mas estas duas camadas estão trabalhando com a mesma linha, é uma linha só. É uma linha só. Porém, com propriedades distintas. Isso aqui dá para fazer muita coisa nova, espetacular. Mas você precisa entender este conceito para não sair mudando os seus arquivos. Vou fazer mais uma coisa importante aqui para você. Observe que eu estou na camada A. Eu vou ver a tabela de atributos dessa camada A. É aquela mesma. Eu vou colocar em edição e vou colocar o seguinte: ao invés de chamar linha A, eu vou dar o nome de camada A. E vou salvar e está ok. Mudou para a camada A. Agora, observe, camada A. Eu vou agora desligar aqui a camada A, vou marcar a camada B e vou ver a tabela de atributos da camada B. E o que eu tenho? É a mesma da camada A. Veja que eu mudei o nome para camada A aqui. E se eu mudar aqui novamente para a camada B, por exemplo, pois eu estou na camada B, o que eu vou ter? Vamos salvar? Eu alterei o mesmo conteúdo da camada A. Observe agora, novamente, a tabela de atributos se tornou camada B. Entenderam? Esta é uma pegadinha que deixa muita gente para trás quando está iniciando no QGIS. Fique com Deus e até a próxima.